Muitas vezes a gente não vê isso. Por exemplo, agora teve um caso lá do promotor público do Rio Grande do Norte que matou jumentos para fazer um churrasco e, quer dizer, a gente vê aquele que deveria proteger, matando. Ele que deveria ser o exemplo, né? Que deveria proteger a Constituição, seguir a Constituição, protegendo a fauna, ele matou. Então, a cultura está errada no Brasil. A gente não mata equinos no Brasil para consumo, né? Mas mata para exportação. Mata para exportação, é. Hoje, eu sou autor de um projeto que proíbe, né, o abate de equinos, mas é uma luta árdua, isso daí não anda, porque existem outros interesses, né? O senhor estava me dizendo, né, num dos nossos intervalos aqui, que uma das suas grandes decepções ao chegar para exercer mandato aqui em Brasília foi descobrir como as coisas funcionam no ritmo que elas funcionam. A morosidade, a falta de interesse, muitas vezes. Às vezes é um projeto que não vai fazer mal para ninguém, mas ele não anda. Não anda por quê? Porque não é do interesse de alguém, entendeu? Então, a gente fica meio frustrado na velocidade. Agora a gente já aprendeu, então você tem que ficar em cima, tem que brigar. Esse acampamento que nós fizemos em frente ao Congresso foi para isso, porque a gente está gritando há 3 anos, ninguém ouve. Então vem cá, vamos acampar aqui na frente e vamos fazer. Ouviram? Quantos deputados assinaram a frente parlamentar depois disso? Quantos e-mails eles receberam na caixa postal deles pedindo a votação dos animais? O senhor sente que a sociedade está mobilizada em relação a isso? Tá, seja por incômodo ou seja porque gostam de animais? Em 2012 nós tivemos mais de 250 mil pessoas na rua, num movimento chamado Crueldade Nunca Mais, que mobilizou o Brasil inteiro e ecoou aqui dentro do Congresso. Tanto é que no dia seguinte daquela manifestação, os deputados que antes riram para assinar a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais vieram me pedir a fichinha para poder participar. Ou seja, isso reforça aquilo que a gente já disse lá atrás. A gente está falando de uma categoria profissional política, né, porque tem político profissional. A gente está falando de um grupo de pessoas que só atuam onde tem holofotes. Exatamente. Isso não é danoso para a sociedade? É danoso, mas eu acho que a sociedade ela tem capacidade de diferenciar isso. Eu acho que é muito importante a participação da sociedade no processo eleitoral, no processo político. Eu acho que muita gente... Por exemplo, você pega hoje, eu acho que 80%, 90% da população não lembra em quem votou para deputado, para vereador, né? Eu acho que você precisa votar numa pessoa, mas você precisa acompanhar. Hoje o site da Câmara, por exemplo, ele te oferece ferramentas que você pode ver qual a presença e a frequência do teu deputado, quantos projetos ele apresentou, que projetos são esses, quantos ele relatou, quais comissões ele participa, onde ele trabalha. Então, e você pode cobrar. E aí, dali 4 anos, você vai ter o teu voto para dizer se o trabalho dele foi bom ou não. Mas o acompanhamento é importante. Eu acho que quem não participa desse processo político não tem o direito de reclamar. A gente tem que participar para poder reclamar. Ou seja, e a participação não precisa ser político. Né? Eu acho que você tem que escolher bem o teu representante. Você pode errar, lógico que pode errar. Mas já que errou, conserta na continuar próxima. Errando. Exatamente. Não é? Com relação aos seus eleitores, os senhores sentem que eles te pressionam? Eu tenho uma participação grande com eles. A gente usa muito mídia social, rede social, e eu escuto muito eles, principalmente nas ideias de projetos de lei. Muitos dos projetos de lei que a gente apresentou são sugestões de eleitor nosso ou de alguém que a gente conhece, que vai passando. Eu acho que é importante porque não dá para a gente saber de todos os assuntos. Eu não conheço todos os segmentos da sociedade e tal. Então, muitos projetos que a gente apresenta são de ideias, são sugestões de eleitores, de amigos, que você vai conhecendo. É importante isso. Para a gente é importante, até para melhorar a minha atuação parlamentar. Em geral, eu tenho ouvido isso aqui de políticos com menos anos de carreira, né? Como é o seu caso, como é o caso do deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro, o deputado Antônio Regufe, aqui do Distrito Federal. Muito né? atuante. São pessoas que chegaram aqui e falaram assim, olha, político tem de conversar com o eleitor, não dar tapinha nas costas, mas sim conversar com eles. Esse foi um posicionamento que ficou mais forte para o senhor? A necessidade desse posicionamento ficou mais forte para o senhor depois das manifestações do ano passado? Não, eu acho que ficou mais forte para casa. Mas eu já venho fazendo um mandato dessa forma faz tempo. Normalmente a gente se reúne lá no escritório em São Paulo, em Bauru, a gente conversa com as pessoas. E eu tenho um grupo que participa de amigos, são amigos meus de faculdade, de escola, que a gente se reúne sempre. E eu ouço deles o que está acontecendo, porque a gente fica isolado aqui. Mas eles ouvem nas ruas. Eles ouvem. Qual é a principal reclamação? O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para mudar? Né? E isso é importante. Senão você fica parado aqui, vai mudando, vai passando os anos e você continua fazendo a mesma coisa. Não dá. Isso não é só na política, em qualquer profissão. Você tem que estar só atualizando. Né?
Eu vou fazer mais um rápido intervalo comercial, mas continuo minha conversa com o deputado federal Ricardo Izar daqui a pouquinho. Não saia daí. O Jogo do Poder está de volta e o meu convidado desta noite é o deputado federal Ricardo Izar Júnior, do Partido Social Democrata de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais. Antes da gente falar de política e sucessão, só para amarrar o assunto aqui de defesa dos direitos dos animais, o que o senhor achou daquele resgate dos cães do Instituto Royal? Eu estive lá, inclusive. O senhor esteve lá? Estive lá. Ajudou a resgatar? Não ajudei, eu não tive no dia da invasão, eu tive um dia antes e no dia depois. Mas eu acho que aquilo estava tudo errado. Inclusive, não só na questão... A gente tem 2 pontos para tratar. Um é a questão dos testes em animais. Existem projetos hoje para ser aprovado aqui que proíbem o teste para desenvolvimento de produtos cosméticos e de materiais de limpeza. Proíbe por quê? Porque hoje, além da questão moral, que a gente tem que ter o respeito ao animal, as empresas, as indústrias de cosméticos no Brasil, elas são prejudicadas por isso, porque a comunidade europeia, por exemplo, ela não consome de produtos de países que ainda utilizam animais para testes em cosméticos. Então, seria um avanço para a gente aprovar esse projeto na questão moral e na questão mercadológica. Vou repetir a pergunta que todo mundo faz quando alguém fala isso. Se não vai testar animal, vai testar em quê? Não, hoje existem testes alternativos diversos, inclusive a pele humana geneticamente elaborada. Então, os grandes países e as grandes empresas de cosméticos não usam mais animais. Isso, pode ter certeza, existe uma grande segurança em falar isso. A Natura, por exemplo, ela deixa de exportar para a Europa porque a indústria dela é no Brasil que ainda usa essas práticas, porque ela já não usa mais. E grandes empresas, grandes indústrias também não usam mais. Então, a segurança é total para que se acabe os testes em cosméticos. Agora, a gente não está falando de testes em medicamentos. Testes em medicamentos, por enquanto, ainda continua. É lógico que onde puder ser usado testes alternativos e testes substitutivos, deveria ser feito. Né? Isso não significa, portanto, não significaria, portanto, a proibição de qualquer teste animal. Não, agora o Instituto Royal ele teve um grande problema, foi o repasse. Ele recebeu dinheiro do governo federal, quando ele era um repasse que só é feito para institutos de pesquisa, mas ele ainda tinha no seu contrato social, ele era considerado um canil. Então, isso a gente fez a denúncia no Tribunal de Contas da União e está sendo investigado. Tanto é que mudaram aí a presidência do CONSEA, né? Agora, saindo de defesa de animal, já que o senhor falou de governo federal, vamos falar de política de governo federal. O Partido Social Democrata caminha com a presidente Dilma Rousseff na tentativa de reeleição? É o que a gente tem sentido. A gente fez uma reunião no partido, todo mundo participou. Alguns quiseram ir com o Eduardo, outros quiseram ir com a Aécio, mas a maioria preferiu ir com a Dilma. Então, se é uma determinação do partido, a gente vai junto. E vai junto numa situação confortável dentro da bancada? Como é que a bancada, de maneira geral, está sentindo isso, essa possibilidade? A bancada ela tem se sentido muito preterida no governo federal. Isso é visível, né? Isso numa bancada de quê? Quase 40 parlamentares? 46 deputados. 46 deputados, mais de 40. Hoje é a terceira bancada, né? Está no mesmo número que o PSDB. E a gente não se sente muito atendido pelo governo federal. Mas como foi uma determinação do partido, a gente vai apoiar a Dilma na reeleição. Mas o partido já fez reivindicação para ser mais atendido no governo, por exemplo, para comandar um ministério, para comandar uma estatal de grande representatividade? Eu vou ser sincero, eu acho que não é isso que a gente queria. A gente queria um atendimento para atender base, para atender uma prefeitura que precisa, um pedido da base. Ou fazer parte do governo com cargos... para mim também não é importante, porque isso te deixa muito amarrado. Eu acho que é até importante você não ter isso para poder votar na hora que precisa votar contra algo que você acredite. Ah, mas isso o PMDB faz. Ah, mas aí é outro partido, eu estou falando do meu partido. O PMDB volta contra em determinados momentos e não está muito aí para o que é presidente. Não, mas eu acho que é importante para a gente o atendimento, é poder atender a base, poder atender o eleitor. A questão dos cargos, o PSD nunca brigou muito por isso, não. Eu acho que nunca teve uma briga por ministérios ou por diretorias, não. O senhor acredita que a gente tem aí um processo eleitoral tranquilo esse ano? Acha que a coisa já está definida ou pode haver mudanças? Eu acho que pode haver mudança. A gente viu o que aconteceu na rua, né?
Hoje é difícil você falar, eu vou lá no meu dentista, aí a recepcionista pergunta, qual a tua profissão? Aí eu falo assim, eu sou economista, não vou falar que eu sou deputado federal. É capaz dela me xingar, pô. É né? mesmo? Não é verdade? Você sabe, a classe política está desgastada. Você vê as movimentações de rua, tudo. É uma coisa que, infelizmente, é assim. E então como é que vai a ser classe política difícil vai para a se classe. recuperar desse desgaste? Então, vai ser difícil. Eu acho que vai ter gente que não vai se reeleger, vai ter. Acho que a renovação ela vai ser maior, talvez. É o que eu acredito que é a Mas renovação. você sente que depois daquela mobilização, né, das pessoas que foram para as ruas, essa mobilização ela continuou nas redes sociais, que foi onde ela nasceu? Uhum. Eu acho que continua, a indignação continua. E a resposta que foi dada pelo governo foi muito pequena. Eu acho que praticamente não existiu uma resposta. Primeiro foi feita uma promessa, entre essas promessas estava, por exemplo, a reforma política que não mandou, acabou passando uma mini reforma no Congresso. Mas aquilo foi uma enganação. Atender aquele apelo social através de uma reforma política, o que tem a ver uma coisa com a outra? Reforma política, muita gente vendendo ideias erradas da reforma política. Eu queria até colocar aqui, por exemplo, a questão de voto distrital, a questão de lista partidária. Lista partidária seria o maior absurdo que poderia acontecer no país. Só explicando lista partidária para o telespectador, seria uma lista a fechada. pessoa não votaria num candidato, ela votaria na lista do partido. E com isso, os chefes de partidos, donos de partido, estariam sempre lá em primeiro lugar da lista. Aquele novo que está entrando, ele ia estar sempre lá no finzinho, então ele nunca estaria sendo eleito, entendeu? Então, acho que para a renovação política, a lista fechada de partidos seria acabar essa perpetuação no poder de quem já está aí. E com relação ao ao voto distrital, ele só tem com lista, né? Ele só existe com lista. Então, o voto distrital deixaria de existir também aqueles representantes que representam um tema, que representam uma causa, que representam um segmento, por exemplo, um deputado que é eleito pelos médicos espalhados no estado inteiro. Ele não existiria mais, teria que ser só aquele distrital. O distrital ele serve mais para vereador, para deputado. Eu acho que essa é a minha opinião. Eu, por exemplo, que levanto muito a bandeira dos direitos animais, eu tenho voto espalhado no meu estado inteiro, das pessoas que simpatizam com a causa. Eu não teria mais. Eu teria a mesma situação das APAES, né? A mesma coisa das APAES e assim por diante. Os defensores do voto distrital argumentam que seria mais fácil para a população ter um representante e estar próxima desse representante para fazer cobranças. O deputado está aqui para representar o estado inteiro, ele não está para representar uma região. Quem tem que fazer isso é o deputado estadual e o vereador, principalmente. Então, seria uma inversão de papéis na sua avaliação? Seria uma inversão de papéis. O voto distrital inverte valores. Eu acho que tem que ser os mais votados se elegem. E financiamento público de campanha? Outra roubada que eu acho. Você vai continuar... Duvido que não vai ter Caixa 2. Duvido. Vai continuar tendo Caixa 2 e ainda vai ter mais dinheiro público do contribuinte indo para a campanha. Então, eu acho que financiamento público de campanha, eu não acredito nisso. Era muito mais fácil você abrir o jogo, falar assim, ó, deixa quem quiser doar para a campanha, doa o quanto quiser, sem limites, mas que seja aberto, que seja registrado, que você saiba que o deputado X recebeu da empreiteira tal, que você saiba que o deputado S recebeu do sindicato tal, entendeu? Acho que seria muito mais claro, muito mais transparente e haveria muito menos Caixa 2, porque todo mundo poderia contribuir o quanto quisesse. Os defensores do financiamento público de campanha dizem que seria uma forma de deixar todas as candidaturas do mesmo tamanho e não haver favorecimento. Ou contabilmente, porque na prática você sabe que isso não ia acontecer. O Caixa 2, a influência, ia tudo continuar do mesmo jeito, o lobby de empresas, ia todo mundo continuar do mesmo jeito, só que em vez de dar por dentro, ia estar dando por fora. O senhor acredita que uma reforma eleitoral ampla tem chance de passar no Congresso? Eu acho que tem chance, mas eu não vejo quando, não sei quando. Não vê vontade, né? Não vejo vontade. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Quero deixar o convite para te receber aqui em outras ocasiões. Né? Obrigado. A você, muito obrigado pela entrevista. Eu vou ficando por aqui, mas volto com o Jogo do Poder na próxima quinta-feira. Mas claro, temos um encontro diário no CNT News. Tchau. Direitos dos animais e ética na política são assuntos principais do Jogo do Poder desta quinta-feira. O meu convidado é o deputado federal Ricardo Izar Júnior, do Partido Social Democrata de São Paulo. O Jogo do Poder vai ao ar às 11h10 da noite, logo depois do CNT Jornal. Eu espero você.